Está aqui abrindo a palavra. Vamos ler aqui e depois nós vamos meditar aqui nesta manhã gloriosa. A pergunta que nos fazem nesta manhã, nós vamos primeiro ler o texto, depois nós falamos sobre esta pergunta. O texto diz, Hebreus capítulo 4, verso 9, que diz: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Amém? Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Aleluia. Deus abençoe os amados irmãos que estão acompanhando ao vivo aí também pelo Facebook e pelo YouTube. Amados irmãos, a pergunta que me fizeram, ou que nos fazem constantemente, é a seguinte: o cristão deve guardar o sábado? Não é? Nós estamos aqui diante de um texto, né, que diz que ainda resta um repouso para o povo de Deus. Vamos lá. No Antigo Testamento, nós vamos ver Deus deixando mandamentos para o seu povo. Né, mandamentos pelos quais todo aquele que fizesse, e até Paulo vai falar isso no Novo Testamento, que qualquer que guardasse a lei, pela lei teria que viver. Não é? E nós vemos que quando Jesus veio, ele disse: eu não vim destruir a lei, mas vim cumprir. E realmente, Jesus veio cumprir a lei e foi o único que cumpriu, porque mais ninguém cumpriu. Então, se você for analisar os ensinamentos do Senhor Jesus, você vai ver que no Novo Testamento, né, estamos falando agora de igreja, né, Novo Testamento e igreja, porque onde as pessoas se confundem é o seguinte: eles dizem, no Novo Testamento, né, vemos o sábado. Então vamos com calma, tá? Primeiro, Jesus, ele guardou o sábado? Sim, ele guardou o sábado, mas por quê? Mas não como os hipócritas, né, como os fariseus. Porque você vai ver em São João 5 dizer que eles queriam matar Jesus porque não só, né, se dizia-se filho de Deus, mas também quebrantava o sábado. E ali você vai ver também que Jesus, ele passa pelas searas colhendo aqueles grãos de trigo junto com os seus discípulos e diz: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Ou seja, o sábado, Jesus também vai dizer que o sábado não foi feito, o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado foi feito por causa do homem. Ou seja, o homem, o sábado Deus fez por causa do homem. E não o homem por causa do sábado, como quem diz, o sábado não é maior do que nem o homem que Deus criou a imagem e semelhança dele. Então, Jesus, o cristão deve guardar o sábado, então vamos aqui entender. No Novo Testamento, você vai ver Jesus, ele dizendo: ouviste o que disse os antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que se encolerizar contra seu irmão, né, já está cometendo pecado. Aí Jesus vai dizer também: ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que cobiçar uma mulher com seus olhos, no seu coração já cometeu adultério. Aí ele continua dizendo: os antigos também foi dito olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo, não resistir ao mal, mas pagar o mal com o bem. E Jesus vai discorrendo ali por todos os mandamentos, não é do Antigo Testamento, mas em momento algum ele cita o sábado. Por quê? Vamos chegar lá, tá? Vamos também aqui para o livro de Atos dos Apóstolos. Você vai ver o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver alguém sempre diz, uma pessoa sem entendimento, ela diz: mas os apóstolos de Jesus iam na sinagoga aos sábados. Claro que ele ia à sinagoga aos sábados. Ele ia pregar para judeus que guardavam o sábado. Então, se ele fosse no domingo, não ia ter ninguém. Por quê? Porque os judeus, eles guardavam o sábado. E no sábado eles se reuniam nas sinagogas. Então, Jesus ia lá justamente levar a palavra, né, para aqueles que estavam enfermos. Porque o Senhor Jesus disse: não necessito de médicos que não são, mas sim os enfermos. E ali estava cheio de religiosos enfermos. Prova essa é que Jesus vai o chamar, mesmo guarda no sábado, de filho do diabo. Que é João 8,44, ele vai dizer: vós tendes por pais o diabo, porque quereis satisfazer a vontade de vosso pai, que nunca se firmou na verdade e é o pai da mentira. Então, Jesus ia no sábado sim pregar na sinagoga. E outra coisa, Jesus está vivendo debaixo de lei. Tá? Jesus, ele veio para cumprir a lei e está na lei. Ok? A igreja, o período da graça, na verdade, vai começar após a morte e a ressurreição de Cristo. A igreja vai ser inaugurada lá em Atos capítulo 2. Então, amados e queridos irmãos, se você for entrar nesta questão e ir para o livro de Atos, você vai falar: mas Paulo ia para a sinagoga? Claro, Paulo ia pregar para os judeus também, não é? Paulo ia pregar para os judeus, mas você vai ver já no ensino dele, mais para frente, ele mandando os santos se reunir no dia do Senhor. Por que dia do Senhor? Porque Jesus, ele ressuscita no domingo. Então, mas isso aí foi Constantino que ensinou, não é? Não, eu creio naquilo que está na Bíblia. Jesus, ele ressuscita no domingo, ok? Ele morre
ele é crucificado na sexta-feira à tarde, fica morto, fica dentro da sepultura, na verdade, né? Porque em espírito ele vai ao céu, porque disse para o malfeitor, hoje estarás comigo no paraíso, e ao terceiro dia ele ressuscita. Então ele morre na Páscoa, fica morto, fica na sepultura, né? O corpo dele morto fica na sepultura nos dias dos asmos e ressuscita nas primícias. Então, Jesus, na verdade, não é? Ele ressuscita no domingo, e este domingo é chamado Dia do Senhor. Por que é chamado Dia do Senhor? Porque é o dia que ele ressuscita. Então, voltando ao texto aqui, você vai ver que essas coisas, na verdade, são rudimentos fracos e pobres a qual os homens querem servir. Paulo vai dizer, se vocês já chegaram em Cristo, né? Por que vocês estão guardando esses rudimentos fracos e pobres? Guardar dias, meses e anos, sábados, dias de lua e etc. e tal. Porque isso são sombras das coisas que haveria de vir. Então, Hebreus 10:1 vai dizer que tendo a lei não a imagem das coisas, mas a sombra dos bens futuros. Ou seja, a lei de Deus é a sombra, são figuras, alegorias daquilo que haveria de vir. Então hoje nós já chegamos na imagem exata das coisas, não estamos mais, não é, debaixo da sombra. Por exemplo, se você for ver a Páscoa, por exemplo, ela era uma figura do que haveria de vir. O que é a figura da Páscoa? É a figura de Jesus. Né? Assim como na Páscoa matava-se um cordeiro, né? Você vai ver no Novo Testamento Jesus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele é sepultado, como já foi falado, né? Nos dias dos asmos e ressuscita das primícias, porque Jesus é primícia dos que dormem. Né? Então, também as trombetas é símbolo do arrebatamento. Pentecostes, Jesus derrama o Espírito Santo. Tabernáculo é o milênio em que o Senhor habitará com os homens. Aleluia. Expiação é a grande tribulação. Tudo isso são figuras do que haveria de vir. E qual é a figura do sábado? A figura do sábado nós acabamos de ler. Ainda resta o repouso para o povo de Deus. A palavra aqui, repouso, irmão, no grego, é sabatismos. Ou seja, um sabate, um descanso. Qual é o descanso que nós podemos ter no sábado? Ah, mas Deus descansou. Mas a Bíblia diz, Isaías 40:28, que o eterno Criador dos fins da terra não se cansa nem se fadiga. Então Deus, ele não se cansa. Então por que cansaço é coisa do corpo físico humano? Deus não se cansa. Jesus disse, meu Pai trabalha até agora, eu também trabalho. Ou seja, Jesus nunca cessa nem Deus de trabalhar. Mas Deus aqui quis usar o antropomorfismo, ou seja, que é uma linguagem humana para falar com o homem, para mostrar para o homem que o homem tem que ter um dia de descanso, sim, ok? Mas não necessariamente um dia específico. O Pai procura adoradores que adoram Ele por espírito e verdade, porque os religiosos vão dizer, mas você tem que entrar no sábado ali para adorar. Será que Deus só quer você no sábado ou quer que você sirva a Ele 24 horas por dia e 7 dias por semana e 31 dias por mês e 365 dias por ano? É claro que nós somos crentes o tempo todo. Então, se você for agora entrar no Evangelho, você precisa obedecer o Evangelho. Como que Deus requer a obediência do Evangelho? Né? Paulo vai dizer em Romanos 10, porque nem todos obedecem o Evangelho. Como se obedece o Evangelho? Então, Romanos capítulo 10, versículo 1, você precisa ler mais as cartas de Paulo, Romanos, Gálatas, né? Você vai ver Hebreus, você vê Paulo dizendo em Romanos capítulo 10, que eu dou testemunho dos judeus, que eles têm zelo de Deus, porém não têm entendimento. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus, querendo estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Em outras palavras, Paulo está dizendo, os judeus têm grande zelo pelas coisas do Senhor. Eles são zelosos pelas coisas de Deus. Porém, eles não têm entendimento. Por quê? Porque eles não conhecendo a justiça de Deus, procuram estabelecer um meio pelo qual se tornam justos, ou seja, desprezam a justiça de Deus, estabelecendo a sua própria justiça. Porque o fim da lei, ou seja, o fim do propósito pela qual a lei foi deixada, é Cristo. Para quê? Para a justiça de todo aquele que nele crê. Então, Paulo também vai dizer aos Gálatas, voltando aqui para Romanos, né? O que Paulo está querendo dizer com isso? Em Romanos capítulo 10, verso 4, que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Que quando você está em Cristo, tá? Jesus Cristo é a justiça a qual torna o homem justo. O que é a justificação? É um termo pelo qual Deus olha para nós pecadores e nos diz, eu te declaro justo. Deus nos justifica. Romanos 5 diz, sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não há outro meio pelo qual o homem se torna justo, a não ser através do sangue de Cristo. Ele foi entregue pelo nosso pecado e ressuscitou para a nossa justificação. Então Paulo também vai dizer aos Gálatas,
Qualquer que guardar um mandamento da lei e não guardar todos os mandamentos está debaixo de maldição, porque maldito é todo aquele que não permanecer em tudo aquilo que está escrito no livro da lei para fazê-las. Ou seja, Paulo está dizendo para os Gálatas, se vocês guardarem o mandamento e não guardarem todos os 613 mandamentos da lei, vocês estão debaixo de maldição, porque é maldito todo aquele que não permanecer em tudo que está escrito no livro da lei para fazê-las. Então, se você guarda o mandamento só, eu guardo o sábado, eu sou justo diante de Deus, minha igreja está salva. Mentiroso e hipócrita, porque você não guarda os outros 600 e tantos mandamentos da lei. Então, qualquer que guardar um mandamento da lei e não guardar toda a lei, está debaixo de maldição. Na verdade, se ele guarda o mandamento da lei querendo se tornar justo diante de Deus, ele está debaixo de maldição, porque ele despreza a justiça de Deus estabelecida na cruz do Calvário. Então, se você guarda o sábado querendo se tornar justo, na verdade você é um hipócrita. A Bíblia vai dizer que a nossa justiça é como um trapo da imundícia. O que é o trapo da imundícia? Nos tempos antigos, Ezequiel vai dizer também isso, que nos dias da mulher, né, nos dias das mulheres que eram menstruadas, vou falar aqui em português claro, elas usavam os panos, os trapos, né, que não tinham absorvente, e depois aquele trapo era jogado, lançado fora, aquele trapo era chamado trapo de imundícia. Então a tua justiça diante de Deus são essas, trapos de imundícia, querendo se justificar diante de Deus por algo que você cumpre, né? Então, Paulo também vai continuar dizendo, né, que nós não temos que voltar para a caduquice da letra. O que é a caduquice da letra? Coisas que em Cristo já caducaram. Ou seja, se você guarda um mandamento da lei, agora eu guardo o sábado, a igreja certa, né? Porque, afinal de contas, eu guardo o sábado. A Bíblia vai dizer, então, que resta um repouso para o povo de Deus. Ou seja, este repouso ainda está vindo aí, tá? Este repouso ainda está vindo. Aqueles que no passado não entraram no repouso de Deus, que foi o povo que saiu da terra do Egito, né? Por causa da sua incredulidade. Mas a Bíblia vai dizer que ainda resta um repouso. Este repouso está vindo aí, que nada mais é, se você olhar em termos proféticos, você vai ver que a semana ela tem 7 dias, né? Que coisa interessante. Escute isso, a semana tem 7 dias. Né? E nesses 7 dias, o homem trabalhava 6 dias, no 7º o homem descansava. Né? E nós vemos que, biblicamente falando, tá? Biblicamente falando, se você for olhar para uma questão muito interessante, a Terra, nós vamos entrar aqui já no 6º milênio. Não é? Então, no 7º milênio, tem-se essa ideia de que começa, né, o milênio bíblico, que é o reinado de Cristo, escrito em Apocalipse capítulo 20. E este milênio será um tempo de descanso, aleluia, é profético. E também a questão da eternidade, né? A eternidade é um descanso. Nosso descanso também é Jesus. Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso de coração, e encontrarei o quê? Um descanso para as vossas almas. Jesus também é nosso descanso. Você veja que isso é de tamanha importância, porque muitas pessoas, né, elas têm desprezado aquilo que Jesus fez na cruz, né, para ser um religioso, ou seja, porque não conhece a graça de Deus. Tá? Não conhece a graça. Tá? A graça ela não é de quem quer nem de quem corre, mas de quem Deus se compadece. Porque o Senhor diz, não, eu me compadecerei de quem me compadecer, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, de sorte que isso não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Ou seja, não adianta você correr, aleluia, e achar que vai se tornar uma pessoa justa e santa, guardando um mandamento aqui, se você não guarda o outro. Quando uma mulher, por exemplo, foi pega em adultério dentro da igreja, vocês vão ter que levar ela para um lugar e apedrejá-la, porque a lei diz que a mulher adulta ela tem que ser apedrejada. Né? E você vai ver Jesus ensinando o fiel cumprimento da lei, quando ele diz que qualquer que não tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra sobre aquela mulher. Então, na verdade, nesta manhã, o cristão deve guardar o sábado, eu digo que não. Não por quê? Porque ele não se torna justo através de mandamentos da lei. Tá? Isso aí chama-se caduquice velhice da letra. Né? Então, Paulo também escrevendo aos Efésios, ele vai dizer, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, as pessoas estão se gloriando, achando que está sendo justo diante de Deus, não é? Guardando uma obra da lei, e esquece e não atentam para o que diz a Bíblia.
O maior movimento que guarda esta palavra, né, que são os adventistas, né, que nasceu de Ellen G. White, mas mais um pouquinho antes, né, eu esqueci agora o nome do cidadão. Esse cidadão, depois eu vou descrever no link deste vídeo o nome dele, tá, que também para mim não é importante, mas essa pessoa, ela vai marcar a data da volta de Cristo, né? Ela marca a data da volta de Cristo, e nesta marca da data da volta de Cristo, esta pessoa, ela vai marcar com a igreja dele, né? Deixa eu beber uma aguinha aqui abençoada, em nome de Jesus. Este homem vai marcar a data da volta de Cristo. Só que Jesus não vai voltar na data marcada. Por quê? Aquele dia e hora ninguém sabe. Né? E nós sabemos que se alguém marcar a data da volta de Cristo, é mentiroso, é falso profeta. Só que muitas pessoas, por não examinar as Escrituras, né, o que eles fizeram? Venderam o que tinha, pensaram que Jesus vai voltar, acreditaram de coração. E essas pessoas sofreram uma grande decepção. Porque Jesus não voltou. Jesus pode voltar qualquer dia, menos no dia que você marcar. Porque aí você vai estar acertando, e aquele dia ninguém sabe. Né? Então essas pessoas se decepcionaram muito, este homem se decepcionou também. E aí o que eles fizeram? Como tinha muita gente e eles não queriam perder o rebanho, eles disseram que nesta data, na verdade, se eu não me engano foi 1844, eles disseram que Jesus veio, desceu até, ele mudou de lugar, ele foi para outra câmara, no céu, para terminar sua expiação, ou seja, a obra que Jesus fez na cruz para eles não estava bom. Na verdade, muitas pessoas creram nisso, né? E, por causa disso, existe até hoje esta seita, vamos dizer assim, que desrespeita aquilo que Jesus fez na cruz. Se você guardar o sábado, não respeitar aquilo que Jesus fez na cruz, crendo na justificação pelo sangue, você vai para o inferno. Por quê? Porque se você parte do princípio de que você pode guardar o mandamento e se tornar justo, significa dizer que Jesus ele é tirado daquilo que ele fez na cruz. Jesus é arrancado daquilo que ele fez na cruz, né? Para você ele é desprezado, então você despreza aquilo que Jesus fez na cruz, a sua obra, né, de expiação. E se você despreza a expiação de Cristo, você não está salvo. Ok? Eu não posso nem considerar uma pessoa dessa salva. Por quê? Porque se ela não crê no sangue do Cordeiro, se ela não crê no único meio pelo qual Deus proveu para salvar o homem, que é Jesus Cristo, então ela não é salva. Ela está crendo nas suas próprias formas. Pai do Senhor, varão, Deus te abençoe. Ela está crendo na sua própria forma de expiação da culpa. E então, por isso, daí, esta pessoa, por não estar debaixo da graça, o dia que ela, porventura, não guardar alguns momentos deste sábado, deste dia, ela vai se sentir culpada. Por quê? Porque Moisés acusa, Jesus diz, tem um que vos acusa, que é Moisés. Então Moisés acusa. Por quê? Porque você não está debaixo da graça. Não é porque você, quando está debaixo da graça, tá? Você tem dentro de você a graça de Deus, e aí o que vai acontecer contigo? Aí você vai entender que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Não é? E quando a pessoa não guarda, não está debaixo da graça de Deus, e ele erra, porque a todo momento ele erra. Não é? Todo momento ele erra. Porque se nós comentarmos na doutrina do pecado, você vai ver que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Não há um que faça o bem, não há um que busque a Deus. Todos se desviaram e se fizeram imundos. Então, para que vai servir a lei, já que você é um pecador? Você é um pecador, eu, todos nós, estamos debaixo do pecado. Para que vai servir a lei? Paulo vai dizer aos Gálatas que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. O que é um aio? Um aio é um pedagogo, uma babá. Né? A lei, ela nos pega pela mão, como se fosse nossa babá, tá? E ela nos leva, né? Ela nos leva pela mão. Ela nos conduz pela mão até Cristo. Então, a lei, na verdade, serviu de aio, de condutor, de pedagogo, para nos levar até Jesus, até Cristo. Então, uma vez que ela nos levou até Cristo, já não estamos mais debaixo do aio. Não estamos mais debaixo do aio, porque somos filhos adotados por Deus. Né? Sendo filhos, somos herdeiros. As pessoas que estão debaixo do aio, elas não estão em Cristo ainda. Né? Por quê? Porque você vai estar sempre nessa situação de quê? Eu já conversei com pessoas adventistas. E uma dessas pessoas, ela concordou com aquilo que nós estamos falando aqui. Né? Mas, por que ela continua? Porque para ela é muito forte, é difícil se libertar dessa tradição humana. Você veja que Jesus,
ele veio pregando, contrariando tudo. O Estevão, por causa disso, foi apedrejado, irmão. Eu sei que vai poder se levantar algum adventista. Você está falando mal. Então, por que isso acontece? Porque Paulo diz: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. O que eu estou falando é Bíblia. Então, se você não concorda com a Bíblia, você também é um religioso. Não é? Então, quando o homem, na verdade, está debaixo do aio, né, ele está debaixo de uma promessa, de um tempo imperfeito. Né? E a Bíblia diz agora que nós que estamos em Cristo, estamos debaixo de um sacerdócio perfeito, confirmado e melhor de promessa, porque é de um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, que não tem fim, não teve começo, não terá fim. É um sacerdócio perpétuo através de Cristo. Quem está na lei está debaixo da de Moisés. Ou seja, ainda está debaixo dos primeiros rudimentos. Ele não é salvo. Hebreus 7,25, portanto, agora pode perfeitamente salvar todos aqueles que se achegam a Deus através de Cristo Jesus, vivendo sempre a interceder por eles. Então, o que nós podemos concluir de forma resumida com isso? Que quem crê no Senhor Jesus, tá? Ele será salvo, quem não crê será condenado. Você que guarda todo o mandamento da lei, você não é salvo, porque você não crê em Jesus. Se você crê em Jesus, você vai ver que a lei, na verdade, ela nos serve só para nos conduzir a Cristo, porque a lei não veio para salvar ninguém. A lei veio para apontar o pecado, veio para mostrar para o homem que o homem é pecador, que ele precisa se arrepender. A lei veio mostrar para o homem que o homem é incapaz de guardá-la. A lei veio mostrar para o homem, falar para o homem assim: olha, você é incapaz de ser salvo. A lei, na verdade, ela veio mostrar para o homem que ele está perdido, está condenado. Por quê? Porque se você não matar, aleluia, né? Eu também nunca matei. Mas se você não roubar, né? Se você não mentir, mas quem é que nunca mentiu? Vai chegar uma hora que vai ter um mandamento que você não vai cumprir. E você vai estar constantemente não cumprindo. Por quê? Porque a natureza pecaminosa, ela tende para o pecado. Então, por isso é que Deus enviou o seu Filho na semelhança de carne. Para quê? Para nos remir, para nos purificar, para nos salvar, para nos libertar daquilo que a lei nunca conseguiu fazer, tá? Por isso, quando Jesus chega pregando, os fariseus e os saduceus vão ser contra ele, porque ele vai dizer o seguinte, que Moisés, na verdade, creu em Jesus, porque viu Jesus, ele viu o dia de Jesus, né? Abraão também. E Paulo vai dizer também o seguinte, que aquelas pessoas que guardavam Moisés, elas deviam se apostatar de Moisés, deviam abandonar Moisés, deviam se separar de Moisés. Então, toda uma cidade, todo um grupo religioso se volta contra Paulo e diz: este homem diz que nós temos que largar as tradições que Moisés nos deu. Então, Paulo ele vem quebrando, não é, com essa tradição humana. Você veja que chegou um tempo em que Deus mandou Moisés levantar uma serpente no deserto, e aquela serpente ela ficou guardada, o povo ficou idolatrando essa serpente, se não me engano, até os tempos de Esdras, a qual foi quebrada. Ou seja, o povo é um povo idólatra, né? O povo precisa de imagem para seguir, precisa de figuras palpáveis. Então, o sábado, desse jeito que essas pessoas guardam, é uma coisa palpável. Não é? Eles não conseguem ver pela fé, que é o firme fundamento das coisas que não se veem. Então, nesta manhã, o que Jesus requer de mim, requer de você? Fé. Fé não é visível, fé não é palpável, fé não está em dias, não está em meses, não está em datas, ok? Isso é coisa de religioso. Jesus não criou religião nenhuma. Jesus, na verdade, ele veio salvar o que se havia perdido, não é? Que é a humanidade pecadora. O ser humano, na sua condição de pecador, né, na sua condição degradante de pecado, a Bíblia vai descrever isso em Romanos, né, no capítulo 1, 2, 3. O homem, na sua condição de pecado, não é? Deixa eu botar um fundo musical aqui em nome do Senhor Jesus. O homem, na sua condição de pecado, o que vai acontecer com ele? Ele acha, né? Ele acha que ele pode se tornar justo fazendo algo, né? Na verdade, nós somos criados para as boas obras depois de estar em Cristo. Não é você falar que vai fazer algo para alcançar uma santidade, uma pseudo-justificação. Tá? Então, na verdade, o que Jesus está requerendo de você nesta manhã? De cada um de nós? Crer nele pela fé. Ser justificado pela fé. Se tornar justo como se nunca tivesse pecado através da obra de Cristo. Tá? Toda a honra e toda a glória é para Cristo, por aquilo que ele fez. Por isso que Paulo vai dizer, tudo é por ele, tudo é para ele. Tá? Não é pelos teus esforços, não é pelo aquilo que você faz ou deixe de fazer.
Nossas obras para a justiça diante de Deus é como um trapo de imundícia. Isso é hipocrisia, isso é mentira, isso é vaidade humana. Conheça a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Jesus Cristo, irmão. Você está debaixo de um jugo pesado, um jugo religioso, um jugo a qual prendeu as pessoas no passado, desde o tempo de Moisés, e nunca pôde salvar as pessoas. E Jesus veio para libertar o homem do cativeiro. Você está no cativeiro de religião, isso é demoníaco. Aleluia. Então alguém vai dizer assim, então eu posso matar, né? Já que eu posso. Não, porque Jesus no Novo Testamento vai dizer que qualquer que tiver ódio no seu coração de uma pessoa, já pecou também. Então eu posso adulterar? Não, porque Jesus no Novo Testamento diz que qualquer que cobiçar uma mulher, no seu coração já cometeu adultério. Mas você não vai ver Jesus falando assim, guardai o sábado. Não, você não vai ver isso. Ok? Você vai ver no Novo Testamento, em alguns momentos, algumas coisas acontecendo no sábado, porque o povo estava debaixo da lei. Você vai ver, por exemplo, Jesus, ele falando, quando cura um leproso, em Lucas, se não me engano, capítulo 8, ele vai falar, olha, ide, apresentai a oferta que Moisés deixou na lei, para você purificar. Por quê? Porque toda vez que a pessoa fosse purificada de uma lepra, no Antigo Testamento, a pessoa tinha que ofertar 2 pombinhos lá em sacrifício com o sacerdote, não é? Então Jesus, ele manda fazer isso porque ele não tinha morrido ainda. Ok? Então, antes dele morrer, ele vai, inclusive, falar também sobre o dízimo, né? Vós deveis fazer estas coisas e não omitir as outras. Mas por que ele diz isso? Porque ele não havia morrido ainda. Uma vez que ele morreu na cruz, não é? Ele já no Novo Testamento, você não vai ver ninguém ofertando animaizinhos, né, em sacrifícios para o sacerdote, porque, na verdade, o sacerdócio levítico já passou. Não há mais tempo para ir lá ofertar animais em sacrifício, porque Jesus Cristo ele já cumpriu a lei, ok? Então, amados irmãos, nesta manhã gloriosa que nos fez o Senhor, vamos estar orando para que o Senhor Jesus venha libertar todo religioso nesta manhã. Compartilhe este vídeo aí em nome do Senhor Jesus, não é? Quem sabe vai chegar aí. Eu tenho pessoas na minha família que é adventista, e eu sei como é que isso é, irmãos. As pessoas não estão libertas, tem pessoa com demônio lá, não tem fruto nenhum do Espírito Santo. Tá? Guarda-se o mandamento da lei, mas está cheio de demônio, cheio de ódio. São pessoas que não têm fruto do Espírito Santo algum. São fofoqueiro, mexeriqueiro, contendeiro, vivem em pornografia, vivem em prostituição. Ok? Você precisa ser liberto, porque essa religiosidade te escraviza. Não é? Mas Jesus não, Jesus liberta. Então, nesta manhã, o Senhor Jesus venha te libertar de uma maneira poderosa. O Senhor venha fazer uma grande obra na tua vida. Vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa te libertar dessa escravidão da religião. Porque desse jugo pesado. Aleluia. Jugo de Faraó, jugo dos homens. Os homens não querem te perder. Por que os homens não querem te perder? Cada pessoa que está numa religião, geralmente ela rende dinheiro. Ok? E as pessoas estão de olho no dinheiro, no teu dinheiro, não é? Porque se eles pregarem a graça verdadeira, vai abrir um parâmetro para você pensar o seguinte, então eu posso congregar em outra igreja. Né? Então essas pessoas seguram os membros numa ideia de que se ela sair dali, ela está perdida. Né? Quando, na verdade, Jesus ele não fundou nenhuma placa de denominação. Você vai ver que as igrejas eram chamadas pelo nome do local que se congregavam. Não é? Você vai ver Jesus dizendo as igrejas que estão na Ásia, Esmirna, Filadélfia, Sardes, Laodiceia, tudo pelo nome do local que se congregavam. Você vai ver Lucas dizendo em Atos 13:1, a igreja que estava em Antioquia, havia profetas, né, e doutores, ou seja, a igreja que estava em Antioquia. Você vai ver Paulo, a igreja aos Gálatas, a igreja aos Colossos, a igreja aos Coríntios. Você vai ver Paulo dizer até a igreja que estava em Sincré, a igreja que está na tua casa. As igrejas eram conhecidas pelo nome do local que se congregava, e não por uma instituição religiosa. Igreja fulana, beltrana, ciclana, não sei das contas. Igreja de não sei de quê. Você vê as placas, e você não pode botar placa naquilo que não é seu. A igreja é do Senhor. Não é? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E os portas do inferno não prevaleceram contra ela. Ou seja, a igreja tem dono, é de Jesus. Você pode botar o nome na sua firma, na sua empresa, mas não na igreja. A igreja não é tua. Aleluia. Então qual é o certo? Igreja em Jacarepaguá. Igreja em Minas Gerais. Igreja
no bairro fulano, igreja no bairro Cicrano. Simplesmente não tem nem placa. Por quê? Porque Jesus não cria o rótulo. Então você fica numa idolatria de um pedaço de parede, de tijolo, de placa e de nome, sendo que Deus não habita em templo feito pela mão do homem. A igreja somos nós. O templo é para nós nos guardarmos da chuva, do sol, por exemplo. Mas Deus não está nessas paredes, não. Deus não está nessa placa de igreja, não. Isso é idolatria. Isso não traz salvação. Você precisa ser liberto. Você precisa conhecer o evangelho da verdade. Por isso que a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é a salvação, a libertação. Veio salvar o homem do pecado, veio trazer justiça. Aleluia. Então, vocês estão torcendo as escrituras a seu bel prazer, para trazer benefício próprio, prendendo almas. E a Bíblia vai dizer em Ezequiel capítulo 3, e eis aí que eu vou contra vós, e vos soltarei as almas que vós prendei como aves. Ou seja, tem pessoas, em vez de estar libertando almas, está escravizando almas. Vocês estão escravizando almas, prendendo almas como se fossem aves presas num alçapão ou numa gaiola. Mas Jesus vai libertar essas almas. Quem é de Deus, o Senhor vai libertar. O Senhor está dizendo para alguém, ó, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então, nesta manhã, Jesus está vindo com libertação. Deus abençoe você. Aleluia. Deus te abençoe grandemente. Nós vamos voltar neste tema, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe todos os ouvintes da Rádio Nova Shekinah FM. Estaremos clamando por você, em nome do Senhor Jesus. Bendito Deus, eterno Pai, abençoa teu filho, tua filha que está ao alcance desta rádio nesta manhã. Pai, abençoa teus filhos que vão ver este vídeo, Pai. Cobre com teu sangue, passa com teu sangue na mente e no coração. Que esta palavra vá, Senhor, produza o efeito pela qual foi enviada. Porque tua palavra não volta vazia. Antes faz o que te apraz e prospera naquilo que o Senhor enviou. Porque, Pai, assim como a chuva desce e rega a terra, Senhor, assim também, e faz produzir dela o fruto, assim também a tua palavra, Pai, ela vem nesta manhã, que haja fruto, que tua palavra prospere nesta vida, em nome do Senhor Jesus.